Torcida do Vasco, chegou a hora do mais polêmico dos candidatos até agora, Levenciano. Tudo bem, Leve? Opa, tamo junto aí, Rica Perrone. Alegria, satisfação estar participando com você desse teu programa aí, onde tu estás botando todo mundo colocar a cara a tapa, né? Obrigado, cara. Eu tava louco para te conhecer, porque eu de todos os candidatos que o pessoal mais fala, eu falei, pô, mas todo mundo pergunta nas minhas lives todo dia, mas o Leve, né? Eu falei, cara, eu não conheço, nunca falei com ele, eu não tenho a menor ideia de quem ele seja. Mas, pô, falta ele eu não conheço. Você não é um cara da política do Vasco, né? Nas últimas eleições, então por isso que eu nunca tive a oportunidade. Sim, acho que isso aí é uma marca aí da nossa candidatura, exatamente por a gente não ter convivido, né, na política. A gente está tentando trazer uma alternativa nova, um Vasco mais pacificado, né, tentando melhorar esse ambiente tóxico da política do Vasco. Eu sou um empresário, né, bem sucedido no meu ramo de negócio, nas minhas atividades, e não quero sair da minha casa, do meu escritório, para criar inimigos. Acho que a política do Vasco aí nos últimos 20 anos tem criado inimigos. E a minha ideia é fazer uma candidatura propositiva, né, falando de projetos, falando de ideias, falando de possíveis soluções para o vascaíno, ter um time de futebol mais forte, um clube mais estruturado profissionalmente, né, me importando muito pouco assim, se as pessoas ainda entendem, né, que a melhor maneira de fazer política é fazer a guerra. Eu discordo totalmente. Eu acho que esse é um dos motivos do Vasco estar muito dividido, do Vasco estar muito desunido. Isso enfraquece a gente como instituição. Então, nossa propositura, antes de mais nada, antes de trazer uma gestão profissional, organizar o clube, readequar as finanças, tentar ter uma folha de futebol mais forte, né? Formar um time mais competitivo. Acho que, antes de mais nada, a gente precisa dar o exemplo na campanha de fazer realmente uma política mais pacífica, né? Mais de discussão de ideias e menos de discussão entre pessoas. Ô, Leven, você sendo presidente do Vasco, se acontecer de você ser eleito no final do ano, você já está rico, vai viver do quê? Pode abrir mão de tudo? Eu estou muito bem de vida, né? Eu tenho mais do que eu preciso para mim, para minha família. Foi conquistado com muito suor, porque eu fui um garoto, jovem, muito pobre, né? Eu tive que estudar no corredor do prédio da casa de minha avó, porque ela não tinha condições de pagar a conta de luz. Então, dormia entre baratas e ratos. Então, tudo meu foi conquistado com muito estudo, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito suor. Mas, graças a Deus, acreditando que essa é a maneira de se vencer na vida, eu consegui ter uma estrutura financeira que me deixa muito confortável. Como te falei, eu tenho muito mais do que eu preciso para mim e para minha família, e chegou a hora de construir alguma coisa, deixar um legado, né? Fazer algo pela instituição que eu amo. Então, é isso que eu quero oferecer, né? Colaborar para o Vasco voltar a ser forte. E então, estou muito tranquilo com relação a isso, tenho total condição de me sustentar nesse período. Já conversei com minha sócia aqui no escritório, com meus associados, de que eu vou continuar recebendo o meu prolabore pelo escritório, nesse tempo que eu tiver dedicado exclusivamente ao Vasco. Recebo aqui uma quantia muito mais do que suficiente para eu manter as minhas despesas e o meu conforto e de minha família. Então, eu estou muito tranquilo com relação a isso, não é um problema para mim, não. Legal. O Botafogo está fazendo um movimento para se tornar uma SA, né? E já existem aí leis e tal para que os clubes se profissionalizem, etc. Você vai na direção de profissionalizar o Vasco, eventualmente até pensar em o que o Botafogo está fazendo, às vezes é até uma proposta até de venda, né? De que possa chegar alguém de fora e tal. Ou você vai manter o Vasco como um clube apaixonado, político, por pessoas como é hoje e tal? Eu não tenho dúvida de que o Vasco precisa criar sua empresa. Isso não significa necessariamente transformar o Vasco em empresa, porque você tem várias alternativas, de acordo com a lei, que é você fazer a cisão, que é uma ruptura do futebol do clube, da estrutura social do clube. Você pode fazer uma efetiva transformação, que eu não defendo uma transformação, e você tem outras possibilidades de você organizar o clube de uma maneira diferente. Eu acho que, em primeiro lugar, independente da forma organizacional do Vasco, nós propomos que o Vasco tenha uma gestão profissional.
seja ele na forma que for, na organização que for, seja como associação civil, seja fazendo um split-off para ter empresa, o Vasco necessita urgente de gestão profissional, porque não se pode mais, hoje, o futebol se tornou tão competitivo, os valores se tornaram tão altos, né? Os nossos concorrentes, alguns deles já entenderam que o caminho é realmente de uma estrutura mais organizada a nível empresarial, ainda que não tenham se transformado em empresa, tem uma estrutura empresarial com executivos remunerados e tudo mais. Então, esse é o caminho que eu não tenho dúvida de que é necessário. E eu também estou muito convencido, Rica, que nós precisamos criar subsidiárias. Se isso significará vender equity de empresa de futebol que venha a ser criada para o Vasco, isso é um outro passo, vamos dizer assim. Eu não tenho dúvida de que o Vasco, ou qualquer clube de futebol hoje, precisa ser reorganizado administrativamente. Então, em primeiro lugar, uma gestão profissional independente de qual é a organização, e, em segundo lugar, nós pretendemos criar subsidiárias para o Vasco. De que maneira? Nós queremos esportes olímpicos fortes. Como é que a gente faz isso? A gente cria uma subsidiária, uma fundação, para a captação de projetos incentivados para fazer os esportes olímpicos fortes. A gente precisa de um futebol organizado de uma maneira mais profissional. Então, sem que isso signifique necessariamente vender cotas dessa nova empresa, a gente cria uma empresa subsidiária do futebol e podemos começar a pensar, discutindo isso democraticamente com o Conselho Deliberativo, quais as opções que a gente vai ter para aquilo. Agora, no mínimo, essa estrutura precisa ser criada, eu te explico por quê. Porque hoje o Vasco não tem solução financeira porque não tem garantias suficientes para captar dinheiro no mercado. O Vasco, na gestão Campelo, em 2 anos, fez 20 empréstimos, a uma média de 20% ao ano. É um dinheiro muito caro. A gente precisa se reorganizar de maneira a captar financiamento internacional, cujos prazos de pagamento são mais altos, você tem prazos de carência largos, você tem um juro muito mais baixo, e para fazer isso você precisa criar recebíveis. Então, na pior das hipóteses, é necessário, extremamente essencial, para que o Vasco avance numa proposta de readequação e solução financeira, que ele tenha uma empresa de futebol no qual aquelas cotas da empresa de futebol sirvam, ao menos, como novos recebíveis, como nova possibilidade de você garantir tomada de empréstimo, tomada de financiamento. Sem isso, a gente não tem recebíveis. A mesma coisa eu estou fazendo com relação a propor uma reforma do Estádio de São Januário. Por que é importante uma reforma de São Januário? Só para a gente poder ter uma bilheteria maior, só para a gente poder ter mais conforto para o torcedor? Claro que isso tudo é muito importante, mas não só. Porque quando você faz um projeto de reforma do estádio, você passa a ter ali, no nosso projeto, você tem 13 projetos dentro. Você vai ter museu, você vai ter hotel, você vai ter um instituto de esportes, você vai ter um centro administrativo, então você vai ter ali uma série de novos acessórios, restaurantes, bares, estacionamento, então você passa a ter uma nova possibilidade de arrecadação e tudo isso aí se transforma em receita projetada futura, recebíveis que te alavanca a possibilidade de novo de tomar financiamento. Então hoje o Vasco, com uma dívida de 703 milhões, ele é completamente inviável se a gente não tiver novas receitas projetadas futuras. Então, toda essa dinâmica reorganizacional é no sentido de garantir a possibilidade de existirem novos recebíveis para que a gente possa tomar dinheiro a um custo mais baixo do que aquele que a gente vem tomando hoje. Né? Nós tomamos 123 milhões em 2 anos de empréstimo. Há um juro de 20%. Isso mata qualquer instituição que quer se recuperar. Então, a gente precisa criar mecanismos de tomada de dinheiro a um custo mais baixo e, para isso, precisamos desses recebíveis. E, por essa razão, a criação das subsidiárias independente, porque você não precisa criar uma SA, você não precisa necessariamente abrir ao mercado, a SA não precisa ser necessariamente de capital aberto, você pode fazer uma limitada. O que eu acho que é importante é que o Vasco precisa modernizar a sua estrutura organizacional de uma maneira usando inovação jurídica e tecnológica, nesse particular, para que a gente possa ter possibilidade real de captação de novos recursos. Bem, a última eleição do Vasco foi identificada uma fraude, né, na urna e tal. Isso não gerou uma nova eleição, corrigiram ali a questão da urna e tal, aí teve aquele negócio do Campelo com o Brandt e tal. Você considera a atual gestão do Vasco legítima? Eu considero legítima porque ela foi de acordo com as regras vigentes. Né? Muita gente não gostaria que as regras vigentes fossem dessa maneira. Eu respeito, entendo e concordo
que a gente já está no momento de que nós devemos ter eleições diretas. Inclusive, acho que houve até um consenso no Conselho Deliberativo nesse particular, e é uma questão aí de formalismos aí, que está sendo atrapalhado por conta da crise do corona, que precisam ser cumpridos, né, para que a gente possa efetivamente ter uma eleição direta na próxima eleição. E acredito muito também que isso aí seja necessário em função da história democrática que o vascaíno tem orgulho de contar sobre o Vasco. Então, eu defendo a eleição direta, mas as regras do jogo eram aquelas. Então, né, se a eleição foi de acordo com a regra do jogo, ela é legítima. Você, em relação a São Januário, você já disse que quer reformar São Januário, mas essa reforma de São Januário, ela partiria para abandonar o Maracanã, só seria usado durante a reforma, ou o Vasco jogaria nos dois estádios, o Vasco priorizaria um ou outro? Não, o Maracanã também é a casa do Vasco, né? O Vasco tem história no Maracanã, o Vasco conquistou grandes títulos no Maracanã, o Vasco teve grandes vitórias no Maracanã, então não dá para a gente dizer que o Maracanã está fora de questão, até porque também o Maracanã poderá ser necessário em função da obra no Estádio de São Januário. A princípio, essa obra no Estádio de São Januário tem a duração prevista para 3 anos, então a gente precisa do Maracanã. A gente tem que ter força institucional, né? Porque em termos de marca e torcida nós temos, eu acho que, infelizmente, nos últimos tempos, o Vasco perdeu um pouco da sua representatividade institucional. O Vasco precisa recuperar essa representatividade institucional perante a imprensa, perante o Ministério Público, perante o Poder Judiciário, perante a Polícia Militar, perante o governo federal, estadual, municipal, autoridades esportivas. O Vasco precisa recuperar essa força institucional para que possa construir pontes através do diálogo com os poderes constituídos, a fim de que os interesses do Vasco, que são legítimos, sejam atendidos pelo governo estadual, no caso. O Vasco já teria um time forte em 21? Não tem nenhuma dúvida, né? Nosso objetivo é construir parcerias capazes de fazer com que nós sejamos imbatíveis no futebol e no remo. Esse é o nosso objetivo, enquanto clube. A gente quer entregar uma solução financeira para o Vasco que faça ser capaz da gente não perder para ninguém, seja no futebol ou no remo. Caraca, mas já em 21 com que dinheiro? Porque você vai chegar lá nessa situação toda aí, 1 mês e meio já vai estar... Nós estamos trabalhando... Eu tirei 1 ano para estudar Vasco e a partir de janeiro desse ano eu fiz esse esforço de projeto aqui, que ainda não está pronto, nós estamos terminando a 3ª fase. Esse projeto chama-se Somamos, então ele tem aqui, deixa eu colar um pouco dele mesmo, ele tem aqui 9 itens na primeira parte, 42 itens na segunda parte, sendo que desses 51 itens que constam no Somamos, que significam 68 projetos, existem 13 propostas de captação de receitas, sendo que dessas 13 propostas de captação de receitas, 8 ou 9 são inéditas no futebol brasileiro. Então, o que a gente está fazendo, considerando aí vários contatos que eu tenho no âmbito internacional, em função do meu trabalho, né, que eu construí esses relacionamentos ao longo de anos e anos, trabalhando com vários clientes no exterior, a gente abriu aí novas possibilidades, novos parceiros. Nós há muitos anos que nós não temos estrangeiros investindo no futebol brasileiro. Talvez a última experiência, que também foi uma experiência que talvez muitos entendam que nem foi positiva, que talvez tenha sido a questão do investimento do Kia lá no Corinthians em 2004, mais ou menos. Então nós temos aí cerca de 15, 16 anos que nós não atraímos para o futebol brasileiro parceiros estrangeiros, e nós estamos construindo essas pontes, justamente dessas pontes com esses parceiros estrangeiros no Oriente Médio, na Europa e nos Estados Unidos, é que a gente pretende criar solução financeira para o Vasco, seja através da venda de cotas de um clube-empresa a ser construído, organizado, seja através de tomada de financiamento internacional. Mas, para isso, precisamos dos recebíveis, para que eles possam servir como garantia, e, por isso, toda essa readequação é pensada sistemicamente, no sentido de você poder trazer essa solução financeira. Eu estou muito otimista de que nós vamos ter essa solução financeira. Nós estamos trabalhando firme para isso, com uma equipe de ponta, né? Nós estamos trazendo para dentro do nosso projeto uma equipe de trabalho executiva de primeiro escalão, né? Estamos trazendo nomes do futebol da Europa, né? Nomes importantes do futebol brasileiro também,
e esse corpo de executivos aí, eu entendo que eles sejam totalmente capazes e competentes para auxiliar nessa empreitada aí da gente conseguir solução financeira para o Vasco. O Vasco precisa. Tá naquele momento já que, pô, ou você dá uma reerguida ou vai começar. Você começa a desmoronar o que você construiu, né? Porque, porra. Exatamente. É muito tempo no momento que não passa, né? E o Vasco se repete, né? O Vasco precisa. Eu acho que toda essa crise aí, de certa forma, facilita essa disrupção que a gente quer fazer no modo de administrar o Vasco, né? Porque, de alguma maneira, essa crise está sendo ruim para todos. Então, há um nivelamento por baixo, infelizmente, né, mas é uma circunstância que precisa ser analisada, e isso torna aí a nossa possibilidade de trazer essa inovação com essas pontes que a gente está construindo com esses parceiros fortes e com esse corpo de executivos qualificados, bastante capaz de conseguir solução e tornar o Vasco muito competitivo já no ano que vem. Entendi. Por que você não seria mais um dos presidentes do Vasco? O que você tem a seu favor aí para não ser mais um dos presidentes do Vasco a repetir a história que virou uma rotina no Vasco? Não só no Vasco, mas no Vasco também. Que o cara entra e daqui 2 meses tu vai dar uma entrevista coletiva e falar assim, gente, o buraco era muito pior do que eu imaginava, eu não vou conseguir. Eu acho que, em primeiro lugar, quando você quer construir algo para uma instituição, você tem que ter construído para si próprio. Então, eu tenho uma história de vida que fala por si só. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar, né? Pode pegar minhas referências com qualquer cliente que eu tenha tido, né? Eu tive clientes aí, os mais importantes bancos do mundo, os mais importantes seguradores do mundo, eu atendo governos estrangeiros de alto poder. Então, eu tenho uma história de vida profissional de prosperidade e sucesso. Então, em primeiro lugar, acho que eu tenho uma vida que fala por si só do que eu fiz para mim. Porque eu acho que você não pode propor algo a alguém, ou uma empresa, ou uma instituição, se você não construiu para você mesmo. Então, eu acredito que o que eu construí para mim me credencia a eu poder me esforçar para contribuir para construir um Vasco forte também no mesmo sentido. Mas você tem noção do tamanho do problema ou vai chegar lá e vai te surpreender? É a segunda, eu dividiria isso em... Você me perguntou o que distingue. Eu diria em três partes. Primeiro, essa história de vida pessoal. Segundo, porque eu fiz o dever de casa. Aliás, como eu sempre fiz na minha vida. Eu nunca enfrentei nenhum desafio, nenhum grande problema. Eu já tive muitos grandes problemas para resolver dos outros, de várias consultorias que eu prestei, de várias situações jurídicas que eu tive que resolver, de várias propostas de remodelação de gestão que eu já tive que sugerir, recomendar. Nenhum dessas questões que eu me envolvi até hoje eram fáceis, eram tranquilas. Né? Eu sempre tive que lidar com grandes situações difíceis de resolver, né? Às vezes com 11 mil processos da noite para o dia. Né? Então, eu já tive aí muita situação que eu acho que me deixou cascudo para enfrentar problemas difíceis. Mas, independentemente disso, eu fiz o meu dever de casa. Eu peguei todos os números do Vasco, os balanços, eu estudei, eu debati, eu conversei com centenas de vascaínos, eu procurei entender a estrutura do clube, eu procurei diagnosticar quais são os principais problemas, e eu acho que eu cheguei a um ponto onde eu fui capaz de propor um planejamento, propor um projeto, que eu acredito muito que esse projeto seja capaz de resolver ou de colaborar para resolver os problemas do clube. Léo, você é o cara que vai passar os próximos 3 anos disputando título ou os próximos 3 anos organizando um Vasco para entregar um Vasco pronto para disputar títulos daqui a 3 anos? Eu acho que uma coisa não compete com a outra. A gente vai remodelar organizacionalmente o Vasco, eu acho que isso é essencial no futebol de hoje. Não se admite um futebol que não tem uma estrutura profissional mais. E digo assim, o clube com uma estrutura profissional, não é só o futebol, especialmente, mas o clube como um todo, o marketing do clube, a sua relação com o torcedor, né? A gente pretende criar um social commerce, que hoje é algo que está aí agregando muito nas vendas de grandes empresas, então a gente quer trazer essa tecnologia de social commerce para a relação com o torcedor, então a gente tem muito a entregar do ponto de vista profissional para reestruturar o clube. Porém, nós não podemos esquecer que nós somos o Vasco. E para isso, nós temos que estar sempre disputando títulos. Então, nós temos uma meta, a meta é ser campeão mundial, e nós vamos perseguir isso a partir de 2021. Mesmo com esse formato novo de mundial aí, que quase ferra a gente, os sul-americanos. Eu acho que... Esse aí quebrou a gente, presidente. Rica, o nome do nosso projeto é Somamos. Somamos acabou sendo iniciais de uma expressão que eu coloco: somos o maior clube do mundo, sim.
Então, o nosso projeto é para transformar o Vasco numa potência de que ele tenha condições de não ser batido por nenhum outro clube de futebol. O nosso benchmark não é o rival, com todo respeito, o nosso benchmark não é o São Paulo, não é o Palmeiras, não é o Corinthians, o nosso benchmark é o Chelsea, é o Manchester City, é o Barcelona, é o Real Madrid, é um Vasco desse porte que a gente quer. E por isso nós estamos trazendo para o projeto pessoas importantes do futebol mundial e pessoas importantes do futebol brasileiro. Nós estamos trazendo, por exemplo, um Fábio Cordella, que é um grande empresário italiano, nós estamos trazendo o Francisco Lopes, que foi o diretor financeiro, foi o CFO do Barcelona entre 2003 e 2008, porque as pessoas esquecem que o Barcelona é gigante hoje, mas o Barcelona em 2003 estava numa situação muito difícil, como está o Vasco hoje, uma situação financeira muito precária, há muitos anos sem ganhar títulos, e o Francisco Lopes foi o CFO do Barcelona naquela época, e está encantado com o nosso projeto e deverá fazer parte da nossa equipe de trabalho. Nós estamos trazendo para o Vasco, né, estamos conversando com o Luiz Paulo Rosenberg, que foi diretor de marketing do Corinthians, quando trouxe o Ronaldo Fenômeno e todo aquele trabalho que ele fez. Você trabalhou com meu pai, o Rosenberg é amigo do meu pai. É um cara extraordinário, né? Nós estamos trazendo o Nilton Maia, que foi o primeiro CEO da Arena Corinthians. Nós estamos trazendo o Elton Soares, que foi diretor do Grupo Globo durante muitos anos, né? Foi diretor da América Latina do Disney Channel, então um cara com muita experiência em mídia. Então nós estamos formando uma equipe de primeiro mundo, nós estamos formando uma equipe realmente forte, executiva. Nós estamos trazendo Augusto Tanuri, que é um grande vascaíno, que dono da empresa chamada Legion Holds, acabaram de comprar o grupo Abril, a editora Abril, então, né, tem aí uma série de revistas famosas que nós conhecemos, como, né, vou citar aqui para não fazer propaganda, mas nós temos aí, inclusive, revista esportiva. Você ia citar a Placar ou a Playboy? Agora eu fiquei meio... Não ia citar a Veja, mas tudo bem. Mas então, só para tu ter uma ideia do nível de pessoal, né, do nível intelectual, a gente quer realmente mudar o ambiente intelectual do Vasco, melhorar o ambiente de negócios do clube, trazer credibilidade para dentro do clube. Então, nós contamos com uma equipe executiva remunerada, que serão diretores ou consultores, advisors, para que a gente construa aí um Vasco realmente capaz de fazer diferença no mundo do esporte. Só para completar o que você está falando aí, eu tenho um amigo que sempre investiu em esporte, né? Uma empresa que sempre investiu em esporte e tal. E um dia a gente estava conversando e tal, e eu falei, pô, cara, o Vasco tá baratinho, porque o Vasco tá atrás de patrocinador, de repente tu consegue botar o negócio lá. Ele ficou olhando para mim e falou, pô, como é que você confiaria em fazer um negócio no Vasco? Eu não era o campeão ainda, era o Eurico. Como é que você confiaria em fazer um negócio com o Vasco hoje? Eu falei, puta merda, é difícil ouvir isso, mas é verdade, né? Porque você vai vendo a coisa, a imagem ficando ruim. A gente entende, Rica, que é necessário ser trabalhado. Porque ninguém tem dúvida do potencial que o Vasco tem. O Vasco é um clube que tem estádio, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós somos o único que realmente tem um estádio próprio, né? Dos grandes. O Vasco é um clube que tem uma torcida enorme, que tem uma torcida engajada como nenhuma outra, né? Muito difícil ter uma torcida tão engajada quanto a do Vasco. Acho que a torcida do Vasco já deu inúmeros exemplos do seu nível de engajamento, seja com a construção do estádio, com a construção do CT, com o programa de sócio-torcedor, com o Dívida Zero, né, que foi uma manifestação voluntária dos vascaínos, seja batendo o recorde de público no último Campeonato Brasileiro, jogando contra o último colocado, não valendo mais nada, em 12º lugar na tabela, os torcedores voluntariamente decidiram isso e bateram o recorde de público. Uma partida contra o último colocado do campeonato. Então, o Vasco tem esse potencial. O que falta ao Vasco? E o que o Somamos está propondo? Ele está propondo exatamente um reposicionamento da marca Vasco através de um processo de credibilização da marca Vasco. A gente precisa exatamente credibilizar essa marca, e a maneira de credibilizar essa marca é você reconstruindo uma estrutura organizacional confiável, com um programa de compliance
bastante estrito, que dê segurança ao investidor, através da construção dessas subsidiárias que eu estou propondo, né, uma subsidiária fundação, uma subsidiária para o estádio, para gerir o estádio, uma subsidiária para o clube empresa de futebol, ainda que isso não signifique no primeiro momento venda de cotas, mas isso expande a tua capacidade de crédito, te reorganiza, e se você ainda, além disso, ainda coloca uma equipe intelectual humanamente falando, né? Seu material humano é um material humano desse nível que eu estou propondo, eu acredito nesse processo de credibilização e nesse reposicionamento da marca Vasco. Seu treinador ideal é um consagrado, uma novidade ou um gringo? Cara, eu acho que a gente tem muito a aprender com os gringos. Eu gosto da ideia de ter um estrangeiro como treinador, mas mais importante que isso, não é nem um modelo de jogo, é a filosofia de jogo. Entre esses advisors aí, eu tenho para o futebol um advisor que é o Seedorf, né, o Clarence Seedorf, que foi um dos grandes jogadores aí do futebol europeu, participa do nosso projeto também, dessa equipe de trabalho, e eu tenho trocado muita ideia com o Seedorf sobre futebol. E o Seedorf me ensinou, porque eu acredito que ele tem credenciais para ensinar qualquer pessoa sobre futebol, né, de que existe uma diferença marcante entre o que é filosofia de jogo e o que é modelo de jogo. E ele me falou, as pessoas confundem muito dizendo que o clube tem que ter modelo de jogo. O clube não tem que ter modelo de jogo, porque quem tem modelo de jogo é o treinador. Modelo de jogo é se você vai jogar 4-4-2, 4-3-3, você vai jogar com 3 zagueiros. Isso é do treinador. Dependendo do jogo que ele tiver, contra quem ele for jogar, os jogadores que estão disponíveis, que não estão lesionados naquele momento, ele faz o modelo de jogo que ele quiser. O clube não pode interferir na escolha do modelo de jogo. O que o clube tem que ter, segundo o Seedorf, é uma filosofia de jogo. A filosofia de jogo, sim, isso é uma coisa do clube. Qual que é a filosofia de jogo que a gente quer implementar no Vasco? O Vasco é um clube democrático, o Vasco é um clube popular, o Vasco é um clube que luta contra qualquer tipo de discriminação, então é inadmissível você ter um atleta gritando com a torcida algo que seja preconceituoso. Então isso faz parte da filosofia de clube. E a história de que nós temos que jogar para frente. Né? O Vasco é um clube que a torcida quer ver jogando para frente. Isso tudo faz parte de uma filosofia de jogo. Né? E aí, sim, tendo esse perfil, a gente não pode ter, por exemplo, um treinador que gosta de jogar retrancado, um treinador que gosta de jogar... Isso não significa dizer que você não tem que ter uma defesa forte, mas você não pode jogar para trás, você não pode jogar por uma bola. Isso aí não está de acordo com a filosofia de clube, de jogo de clube que a gente quer implementar. Que coisa boa, porque você não é o primeiro candidato que eu entrevisto está dizendo isso, ou seja, parece que temos uma direção no Vasco de parar de jogar por meio a zero e começar a entender que o São Paulo deu uma palestra na CBF uma vez maravilhosa, e eu que ele é argentino, para eu elogiar a Argentina, porque o cara foi bem demais. Ele falou assim, você pode até ganhar, perder e tal, mas o protagonismo do time grande tem que estar ali todo jogo, você entra que você é o grande. Você vê, eu não sei se você tem notícia disso, mas o Barcelona alterou o estatuto dele, para incluir no estatuto uma regra de que o time tem que jogar futebol bonito. Não, eu vi uma palestra. Eu vi uma palestra do CEO do Barcelona aqui na CBF, e ele disse o seguinte: ele falou: o Barcelona tem 5 itens inegociáveis. O primeiro ou o segundo item era: o Barcelona joga um futebol bonito. Exatamente. Porque é a característica. Mas o mais interessante disso é que ele diz isso porque ele está respaldado, porque isso é uma regra estatutária. E é verdade, o Barcelona realmente joga futebol bonito. Mas isso foi incluído no estatuto do Barcelona. Então a gente pode evoluir até para debater isso com o Conselho Deliberativo, da importância que é a gente garantir essa filosofia de clube para o Vasco. Se você perguntar para qualquer torcedor do brasileiro, eu falei isso com o Júlio Brandt ontem aqui, para qualquer torcedor brasileiro que você perguntar, você fala assim, qual é a característica de jogo do seu time? Nenhum é capaz de responder, porque não tem. É quem o técnico vier e resolver. Pois é, exatamente. Eu acho que isso aí torna a posição do treinador muito solitária. Né? E muito importante também, né? E talvez por isso que no Brasil ainda existe essa dança de cadeiras de treinador que ninguém tem estabilidade. Porque acaba que você delega para o cara que recebe a pedrada é o cara que decide, é o cara que faz tudo. Na Europa, hoje, Rica, é extremamente essencial o profissional mais valorizado do clube, da comissão técnica, da parte técnica de futebol do clube, é o fisiologista. Né? A ciência do esporte entrou de uma maneira espetacular. O Benfica, se não me falha a memória, o treinador tem 18 assistentes.
trabalhando ali com análise, trabalhando com um para a defesa, outro para o meio campo, outro para o ataque, outro para os goleiros, né? Ciência do futebol o tempo todo, ciência do esporte o tempo todo, todo um trabalho de inteligência artificial, algoritmo, isso hoje é o futebol. Entendeu? O futebol não pode mais ser essa ilha solitária do treinador de decidir tudo. E por isso, quando você me pergunta qual o perfil de treinador, antes de definir um nome, a gente tem que entender que esse cara é capaz de trabalhar dentro de uma equipe. Porque não adianta você ter um medalhão que é muito legal, né? Os caras realmente têm títulos e tudo mais, mas você colocar um medalhão nessa estrutura não vai funcionar. A gente tem que colocar alguém que seja capaz de entender de que isso integra a nossa filosofia de jogo, toda essa parte científica também. E é isso que a gente quer implementar no Vasco. Se eu te der 100 milhões, eu não tenho, tá? Mas se eu te der 100 milhões agora e falar, você contrata 2 jogadores pro Vasco, quem seriam os 2? Cara, eu acho que seria aquele que se adapte à filosofia de jogo, que entenda o que é o Vasco, né? Que venha com muita vontade de fazer o Vasco ser realmente um gigante. Não vem com muro não, porque todo mundo respondeu 2 nomes aqui. E eu começaria com aqueles que têm identidade com o Vasco, né? 100 milhões, infelizmente, não dá para contratar o Felipe Coutinho por causa da multa dele. Só se a gente conseguisse convencer o Barcelona a trazer ele por empréstimo. Mas eu pensaria no Alex Teixeira, eu pensaria na volta do Douglas Luiz, eu pensaria no Paulinho, eu pensaria no Souza, né? E esses jogadores que têm essa vascainidade, que têm essa identificação com o clube e com a torcida, e eu acho que aí depois a gente iria em outros. Cota de TV, isso é uma discussão. No Brasileirão já se deu aquela divisão, né? Por resultado, por isso, aquilo, ainda tem o pay-per-view e tal, não sei o quê, mas, por exemplo, você tem uma situação como no Campeonato Carioca, onde o Flamengo não está transmitindo seus jogos, ele falou, todo mundo ganha 17, eu quero ganhar, sei lá, 80. Vamos supor que o Flamengo venda o campeonato dele por 100. Por quanto o Vasco tem que vender no mínimo? No mínimo 100. Não pode vender por menos. O Vasco tem que ganhar mais do que o Flamengo, o Vasco tem mais história que o Flamengo. O Vasco é mais clube que o Flamengo. Então o Vasco é um clube, na minha opinião, o maior clube do mundo. Então o maior clube do mundo tem que ganhar mais do que o Flamengo. A briga pelo lado direito do Maracanã, você vai deixar para lá ou vai brigar também? Com o Fluminense só jogamos se a nossa torcida estiver do lado direito. E se não tiver, vai jogar? Se não tiver, a gente vai procurar uma outra solução com a federação ou com a confederação. Nós não queremos jogar com a nossa torcida num lugar diferente daquela que o nosso clube conquistou dentro do campo. Porque nós temos direito àquilo ali, porque nós fomos o primeiro campeão carioca do Maracanã. Isso foi uma conquista histórica, e se a gente tiver que fazer valer essa conquista no TJD, ou no STJD, ou na Justiça Comum, nós vamos correr atrás para fazê-lo. Tanto isso quanto os nossos títulos sul-americanos e mundiais que não tenham sido reconhecidos. O Vasco tem mundial? Tem, 2. O Vasco é bicampeão do mundo? Sim. Numa época que era muito mais difícil ser num torneio intercontinental num jogo único. Sul-americano, eu concordo inteiramente com você. O Mundial não vou entrar no momento, mas o Sul-Americano, só porque mudou de nome de Sul-Americano. Se contar um pouco a história melhor, você vai ficar emocionado, você vai concordar. Só porque mudou de Sul-Americano para Libertadores, você não pode tirar o título dos caras. O Vasco ganhou o título de Sul-Americano 2 vezes. Isso é fato. Torcida organizada, próxima, distante, sem relação, com relação. A torcida organizada faz parte do ambiente interno do clube, né? Eles são importantes. E a gente precisa estabelecer parâmetros, estabelecer critérios, né, códigos de conduta e parcerias. Né? Nós queremos ajudá-los desde que eles ajudem o clube. A última pergunta, eu fiz o seguinte, eu perguntei para um grupo grande de vascaínos, amigos meus, o seguinte, quem é que não vota nem a pau no Leme? Perguntei para o Brant, perguntei do Fred, perguntei do Leme. Desses eu perguntei, por que você não vota nem a pau nesse cara? Né? E aí vou transferir a pergunta para você. Sim. Pergunta mais elaborada que eu recebi foi o seguinte. O cara botou o nome do Calçada e o Neto desmentiu. Verdade isso? Sim, que ele desmentiu, sim. Tá. Eu botei o nome do Calçada, não. Eu homenageei o Calçada. Numa entrevista me foi perguntado por que eu virei Vasco. E eu disse que virei Vasco porque minha família, com quem eu morava, que era minha avó, né, tem raízes familiares com Calçada, né? Meu avô era primo de primeiro grau
do Calçada, né? Tinha uma relação lá, a mãe do Calçada tem esse nome, mas o nome da família mudou para Calçada porque ela era mulher e ela casou com um homem que foi o nome do homem, como era comum antigamente, até hoje muita gente faz isso, a mulher adota o nome de família do esposo, né? Mas a família original da mãe do Calçada era a família Correia, que é meu avô, né? Que é Correia. Então, o tempo todo eu ouvia ali meu tio, né? Que era filho do meu avô, com quem eu morava, que era minha avó, falando, pô, você tem que ser Vasco, porque a gente tem um presidente na família e tudo mais. E eu coloquei isso como uma homenagem ao Calçada. Se o neto, que é filho da segunda esposa do Calçada, não conhece as suas raízes familiares, não é problema meu. Tá. Bom, o cara disse mais ou menos isso. Falou que era da família do Calçada, o neto desmentiu. Falou que 2 grupos políticos iam apoiar ele, os 2 grupos políticos botaram uma nota falando que não tinham decidido apoiar ninguém ainda. E botou o Vasco numa situação constrangedora com o Yaya Touré. Por que eu vou votar nesse cara? Porque eu estou buscando construir algo de verdadeiro para o Vasco, né? Porque eu estou trazendo uma solução, tentando trazer uma solução financeira, porque eu estou empenhando meus recursos próprios, meu tempo para construir um Vasco, porque eu estou apresentando um projeto, entendeu? Toda vez que a questão do Yaya, eu acho que toda vez que eu verificar a oportunidade de fazer algo que seja bom para o Vasco, eu vou fazer. Independente de dar certo ou não dar certo. Algumas coisas vão dar certo, outras coisas não vão dar certo, e vida que segue. Né? O nosso projeto não é o Yaya, o nosso projeto é muito maior do que o Yaya. O nosso projeto é construir um time forte com os jogadores do nível do Yaya. Se o Yaya não quis vir, o problema é dele, ele que vai perder. A questão de grupo político apoiar ou não apoiar, né? As pessoas transmitem para você uma coisa, depois mudam, né? Depois querem novamente, enfim. Né? Eu acredito muito de que isso aí faz parte do jogo político. Né? A pessoa uma hora diz que está contigo, outra hora diz que não está. Né? Alguém diz que esse grupo vai estar, mas na verdade não está. Então isso aí acho que é natural do jogo político. Eu não vejo que isso aí seja decisivo para você escolher qual o candidato que você vai ter para você. Eu acho que o vascaíno tem que olhar o seguinte, ele tem que olhar para as propostas que o candidato tem, para as ideias que ele tem, para o projeto que ele está trazendo para o Vasco. Né? A gente tem que sair desse campo pessoal de desconstrução de imagem e escolher aquilo que objetivamente se demonstre mais capaz de construir um Vasco forte. O senhor falou que eu fiz uma merda aqui, caí e voltei. Né? Eu continuei falando aqui, não sei se mas tá bom, não tem problema. Como eu não estava falando, não tinha problema. Eu fiz uma bobagem aqui. Tá bom. Vamos lá, para um último. Você se arrepende do Yaya Touré, não? De forma alguma, como eu estava falando. Veja, pelo contrário, nós tivemos 2 episódios que marcam que é o Vasco do momento. Nós tivemos o Rossi não querendo renovar com o Vasco por conta dos atrasos de seus salários e escolhendo ir para o Ceará. E nós tivemos o Jusilei, que esnobou o Vasco e ainda disse que a torcida deveria se orgulhar dele ter pensado no Vasco. E não veio para o Vasco. Então, nós estávamos num ponto de termos jogadores como o Rossi e o Jusilei esnobando o Vasco, e de repente a gente teve um jogador de primeira grandeza mundial, como o Yaya, assinando um compromisso com um candidato à presidência no Vasco, acreditando num projeto, e que foi notícia no mundo todo. Ou seja, o viés positivo disso é que a gente está mostrando que nós estamos chamando a atenção de um mercado de atletas que o Vasco de hoje não tem acesso. Então isso já é uma demonstração de mudança. E eu acho que vale a pena também explicar que o futebol, para que ele gere realmente recursos de monta, ele tem que passar a ser visto não somente como competitividade esportiva, ele precisa ser visto como entretenimento. Concordo. É isso que a gente quer trazer, essa cultura de entretenimento para o futebol brasileiro, especialmente para o Vasco. Porque se você olha um jogo da Liga de Golfe americana, um jogo de futebol americano, um jogo da NBA, a própria Premier League, né? Aqui a gente tem um jogo de futebol que a televisão ela tem 5 câmeras. Na Premier League são 25 câmeras. Ou seja, tudo é um espetáculo audiovisual. A gente tem que entender que isso aí é entretenimento, e que é isso que gera recurso, porque no final das contas o produto que está sendo entregue é um produto audiovisual, Rica Perrone. Então eu acredito muito nessa linha, então por isso não me arrependo nem um pouco. Acho que o Vasco foi notícia positiva no mundo todo, um projeto está chamando a atenção,
Inclusive, eu abri mão de buscar cobrar qualquer coisa do Yaya, em primeiro lugar, porque eu estou focado em construir um Vasco forte. Não quero despender energia brigando com o jogador lá na Inglaterra. Em segundo lugar, porque eu acho que no primeiro que sinaliza com a possibilidade de vir para o Vasco, eu crio uma disputa jurídica com ele, eu fecho a porta para outros que possam estar interessados. Então, eu acho que é muito mais inteligente, ok, meu querido, não quer vir para cá, se arrependa no futuro que você vai perder a chance de fazer parte de uma grande reconstrução de um clube sul-americano, na construção de um time forte, competitivo, vindo da América do Sul, e você vai ficar lá assistindo na televisão, lamentando que você não fez parte desse projeto, e outros virão. Tomara. Camisa preta ou branca? Preta. Romário ou Edmundo? Edmundo. Eu tive uma relação pessoal, inclusive de amizade com ele, 20 anos. Romário é um grande ídolo também, um grande artilheiro, mas não tem como não ser Edmundo. Pontos corridos ou mata-mata? Pontos corridos até um tempo e 8 em mata-mata. Sul-Americano ou Copa do Brasil? Copa do Brasil, pelo que nos dá de premiação. Campelo ou Eurico? Eurico, sempre me tratou bem, tive uma relação com ele, com o Campelo eu não tive a oportunidade de ter relação nenhuma. Se você não fosse candidato? Fred Lopes ou Brandt? Não, eu iria no Júlio. Inclusive, eu quando entrei nesse ambiente tóxico aí, eu até tenho que me desculpar publicamente com relação ao Júlio, porque quando você entra nesse ambiente tóxico, você é atacado pelos soldados, né, daquele segmento político ali, você acaba reagindo e acaba, de repente, falando coisas que não tem necessidade nenhuma, não agrega absolutamente nada para uma construção política saudável. Então, assim, em termos de ideia, em termos de ideologia, em termos daquilo que pretende entregar para o Vasco, acho que o Júlio. Né? Agora, de qualquer maneira, isso do ponto de vista pessoal, do ponto de vista objetivo, se eu não fosse candidato, eu esperaria ver o que cada um vai apresentar de projeto. Eu estou curioso para ver qual é o projeto realmente do Fred, qual é o projeto do Brandt, qual é o projeto dos outros candidatos. Se alguém tiver, inclusive, um projeto melhor do que o meu, eu posso até tirar a candidatura, porque para mim o que interessa é o Vasco também. Eu só estou nessa porque o Vasco não está bem. Para mim, eu estou com a minha vida resolvida, eu não preciso do Vasco para nada. Para mim não é um cabide de emprego, não é oportunidade de negócio, não é oportunidade de eu me colocar no mercado, que eu já estou muito bem nesse mercado, já tenho cliente suficiente, já sou muito bem remunerado por aquilo que eu faço, não preciso do Vasco para melhorar minha posição em absolutamente nada. É possível uma aproximação das chapas sua e do Júlio? Para mim é possível uma aproximação com qualquer vascaíno que tenha um projeto para fazer o Vasco mais forte. Na minha ideia, eu pretendo utilizar os melhores quadros do Vasco. Se eu ganhar a eleição, eu tenho vontade de chamar os melhores quadros de todos os segmentos políticos, inclusive daqueles que foram oposição. Eu quero construir um Vasco forte com os melhores vascaínos que estiverem disponíveis e dispostos. E da mesma maneira, se eu perder, eu me coloco à disposição de qualquer candidato que vença as eleições para ajudar o Vasco, entrego o projeto, entrego os contatos, não tem problema nenhum. O meu objetivo não é pessoal, o meu objetivo é colaborar para a construção de um Vasco forte novamente. Eurico Miranda. 7. Campelo. 6. Ferge. 6. Dinamite. 10. Rede Globo. 7. CBF. 5. Sistema Eleitoral do Vasco. Pô, se continuar sendo o que era, 0. E uma última pergunta muito importante para a credibilidade dessa entrevista. Você sabe que o Sorato estava impedido, né? Sabe o que eu vou fazer contigo, amigo? Eu sei que você gosta de vir aqui para o Rio, já me falaram... Eu moro aqui, pô! Você mora no Rio? Que moro bom. Aqui na Barra, moro aqui. Então olha só, assim que essa pandemia acabar, eu vou te convidar para um churrasco lá em casa, tá? Espero que você aceite, e vou convidar o Sorato também. E nós vamos tirar uma foto sua abraçada com o Sorato para você fazer essa reconciliação. Porque a gente tem que saber ganhar, mas tem que saber perder também, pô. Faz parte. Eu era criança, doeu muito. Levem, obrigado, boa sorte, sucesso aí, eleito ou não, mas na sua vida pessoal. E obrigado pela entrevista, irmão. Da mesma maneira, sucesso aí para você também. Saudações vascaínas, porque essas são as nossas saudações. E vai dar Vasco.